falamos do escopo, né? Passamos por aí, Iniciamos aqui dos critérios, aqui a gente vai ter uma visão mais geral aí do critério. Né? Isso. Dos critérios de auditoria, então. A gente viu que o critério é um ponto importante, né, dentro desse contexto da auditoria, né, e ele que direciona ali a comparação com o que está ocorrendo na prática. Então, aqui em termos de critérios, né, nós temos esses aspectos aí que o material do Intosai destaca, né, que eles têm que ser relevantes, confiáveis, objetivos, compreensíveis, testáveis e completos. Tá? Então, começando lá pelo relevante, ó, deve contribuir para conclusões que auxiliem a tomada de decisão pelos usuários e que estejam vinculados e respondam às perguntas de auditoria. Tá? Então, é sempre essa ideia, pessoal. O meu critério ele tem que estar linkado à minha questão de auditoria. Né? Então, a gente tem que fazer esse enlace aí entre questão e o critério. Será que o critério responde mesmo à questão de auditoria? Tá? Aí, fazendo um paralelo aqui para a academia, né? A gente vê muitos trabalhos aí que as hipóteses, às vezes, não respondem o problema de pesquisa. Tá? Você vai ver, o problema de pesquisa está numa linha e a hipótese está, às vezes, perguntando outra coisa. Tá? Então, esse é o desafio aqui em termos de critério. É alinhar ele, né, com as perguntas de auditoria, as questões de auditoria. Tá? Então, eles também têm que ser confiáveis, então deve resultar em conclusão razoavelmente consistente quando usados por outro auditor nas mesmas circunstâncias. Deve ser objetivo, estar livre de qualquer parcialidade por parte do auditor ou da entidade auditada. Devem ser compreensíveis, né? Demonstrar clareza, contribuir para conclusões claras e serem compreensíveis pelos usuários. Não deve estar sujeito a grandes variações de interpretação. Esse aqui talvez seja um ponto interessante aí essa questão da compreensão, né? Que às vezes os maiores problemas ali entre divergência entre resultado de auditoria é nessa compreensão dos critérios. Às vezes a auditoria está olhando o critério de uma forma e a entidade lá que está sendo auditada está olhando ele com outro aspecto. Tá? Então, essa junção aí, essa compreensão de ambas as partes, né, em relação ao critério, vai facilitar a vida ali durante o processo de auditoria. Eles devem ser também testáveis, né, permitir a identificação dos procedimentos e evidências necessárias para responder determinado desempenho em relação aos critérios. E completos, devem ser suficientes para o objetivo da auditoria, sem omitir fatores relevantes ou resultado da omissão de informações relevantes. Devem ser significativos, fornecer aos usuários uma visão prática de suas necessidades de informações e insumos para a tomada de decisão. Tá? Então, esses aí são os critérios de auditoria e os aspectos aí que relacionados aos critérios de auditoria. Vamos em frente aqui. Exemplo aqui, ó, questão de auditoria. Em que medida o ente de gestão ambiental atende os requisitos da lei da água? Tá? De acordo com a lei da água, o ente é obrigado a apresentar um relatório anual ao legislativo sobre a aplicação da lei. Então, qual é o critério aqui? Né? Se ele apresentou ou não o relatório. É o que estava previsto lá na legislação. Todos bem aí, pessoal, em relação a isso? Então, esse critério, né, ele tem esse aspecto aí de atingir, né? Provavelmente a lei lá traz esses requisitos. Um dos requisitos é o relatório. O critério é entregar o relatório para o ente lá que é o regulador, né, que é o legislativo. E quando ele entrega, então ele atende esse quesito lá. Ó. Que medida a educação está cumprindo os prazos de adjudicação de contrato? Opa. É um checklist, né? Tem alguém aberto? Tem alguém com microfone, acho que aqui na sala, não? Oi. Na verdade, assim, o critério é o parâmetro. Tá? Então, nesse caso aí, ó, em que medida o ente de educação está cumprindo os prazos para adjudicação de contratos? Então, o ente estabeleceu prazos internos para adjudicação de diferentes tipos de contrato. Esse é um critério. Então, eu vou lá, que aí a avaliação vai ser objetiva.
Contrato tipo 1, o prazo é 15 dias. Eu faço uma amostra lá de X contratos representativos e vou ver se cumpriu ou não cumpriu o prazo de 15 dias. Está claro ali para todas as partes que que existe um roteiro, né, um indicador ali, que eu vou conseguir fazer assim, está atendendo ou não está atendendo. Tá? Em que medida o ente de gestão agrícola estabeleceu processos para garantir os pagamentos de auxílio sejam devidamente realizados. Então, as políticas do ente exigem que seja estabelecido processo para determinar a elegibilidade de potenciais beneficiários e recuperar eventuais valores pagos erroneamente. Então, o que eu vou buscar aqui, né, para atender esse critério aqui, para responder essa pergunta de auditoria aqui? Se existe o processo estabelecido lá. Tá? Porque eu estou querendo ver aqui, ó, a medida que ele estabeleceu o processo. Então, o que vai ser o meu papel de trabalho aí? Esse normativo, essa portaria, que vai trazer ali um processo para fazer essa gestão. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Deixa eu dar uma conferida aqui, pessoal. Medida dos entes de saúde consegue garantir. O critério foi bom aí, ó. A última aqui, o exemplo. Ó. Em que medida o ente de saúde consegue garantir que os fornecedores de água potável estejam realizando testes de qualidade da água conforme exigido? Então, os regulamentos de teste de água determinam os tipos e resultados exigidos e dos testes realizados em água destinada ao consumo humano. Então, ele traz aqui também ele vai verificar ali, o critério é justamente a existência dos testes, né? E se eles estão sendo analisados, sendo realizados. Muito bem. Vamos em frente aqui. Opa, peraí. Aqui mais exemplos aqui, ó. Que medida o Departamento de Tecnologia de Informação do ente de defesa está tomando medidas para proteger informações confidenciais dos funcionários? Então, critérios aqui, ó. Padrões técnicos determinam etapas a serem seguidas pelo ente para proteger informações confidenciais dos funcionários. Então, quais os critérios que eu vou adotar aqui? Eu vou pegar lá a norma de segurança da informação, tá? E vou usar ela como base para ver se o ente está aderente ou não, se ele segue lá aquelas etapas lá. Tá? Então, vocês estão percebendo que a definição de critérios, né, em geral, ela vai buscar ali algum tipo de normativo ou algum padrão, né, de medida que eu possa ali ser efetivamente comparado. Tá? Então, tem os outros exemplos aqui, eu não vou passar por todos, tá? Mas, em geral, a gente define critério com base em normativos, em regramentos, em regulamentos. Ali, enfim, a gente vai buscar esses padrões que a entidade tem que estar seguindo. E aí a gente vai para mais uma etapa aqui, ó, para além da definição de critério, que é metodologias, né? Então, a metodologia deve descrever como serão coletados e analisadas as informações para responder às questões de auditoria. Então, aqui a gente vai poder ali ter algumas metodologias que a gente vai usar na auditoria. A primeira que ele trouxe aqui, ó, é a entrevista. Então, debate com uma ou mais pessoas, por telefone, internet ou pessoalmente, para entender suas perspectivas sobre programa ou atividade, tá? Então, um ponto aqui da entrevista, pessoal, que a gente tem que alertar, é que ela trata de uma perspectiva de percepção, tá? E aí isso já é um pouco complexo, né? Como a gente vai trabalhar essa questão da percepção. Um outro ponto também é que, dependendo de como você faz a pergunta, né? Às vezes você já faz as perguntas buscando as respostas que você está querendo, né? E esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né, na elaboração desse questionário, dessa entrevista, né? Então, o benefício aqui da entrevista: permite a compreensão aprofundada das perspectivas do entrevistado, muitas vezes pode ser organizada, concluída com relativa rapidez, permite coleta de informações sobre temas sensíveis, pode oferecer flexibilidade para obter informações rapidamente em resposta a declarações feitas durante a entrevista.
Considerações aqui, precisa ser realizada cuidadosamente para garantir a consistência e permitir comparações, não permite análise estatística, é necessário muito tempo para identificar e analisar padrões ou tendências em várias entrevistas. Tá? Aqui, provavelmente ele está se referindo aqui à entrevista não estruturada, que eu vou lá e vou ouvir a pessoa, tá? Nesse aspecto. A gente tem entrevistas também que a gente faz estruturadas, né? Já que com respostas ali, com construtos, né? A gente tem igual aquela metodologia que eu mostrei na aula passada para vocês, que também é uma opção, tá? Só que qual o desafio daquela pesquisa, entrevista estruturada? Você tem que validar os construtos, né? Então você tem ali trabalhos complementares de validação dos construtos. Vamos pensar assim um que é fácil de entender, né? Satisfação, né? Como é que eu meço a satisfação por um serviço público, né? Então, a medida de satisfação já teve pesquisa que trouxe ali quais as perguntas que eu posso agrupar e fazer que eu consigo capturar a satisfação da pessoa sobre determinado aspecto ou sobre determinado serviço público. Então, esse construto já está validado e construído. Aí, ok, eu posso usar diretamente na minha pesquisa. Tá? Mas, às vezes, é um tema novo, ou um aspecto novo, que ainda não tem pesquisa realizada e não tem construto validado. Tá? Construto que eu chamo, pessoal, é um conjunto de perguntas que, em conjunto, representam um fenômeno. Tá? Satisfação, insatisfação, pensar aqui outros aqui, esses aspectos fenômenos subjetivos que a gente pode pensar em perguntar. Né? Tudo bem. Então, entrevista é uma, coleta de documentos é outra, revisão de documentos coletados da entidade ou auditada ou outras fontes. Então, esse é um outro método aí de auditoria operacional, considerado uma opção mais confiável que em evidências testemunhais coletadas durante a entrevista. Geralmente fornece boa profundidade e variedade de informação. Então, por exemplo, eu posso coletar um tipo de documento que ele reflita a performance daquela entidade. Tá? E aí analisar esses documentos de forma mais sistemática. Tá? Então, alguns benefícios aí, a gente já falou, né? Opção mais confiável, que é a entrevista, e fornece boa profundidade. Considerações aqui: integridade, autenticidade, autoria e confiabilidade da fonte deve ser cuidadosamente considerada. E o acesso a informações pode ser mais difícil nos casos em que a entidade não fornece prontamente evidências documentais. Esses são alguns pontos considerados aí na coleta de documentos. Observação direta e inspeção. A observação física de programas, pessoas, propriedades e eventos relacionados à auditoria para coletar informações qualitativas. Então, permite observar diretamente os programas, pessoas, bens, eventos relacionados à auditoria e pode fornecer contexto para questões relacionadas à auditoria. Algumas considerações. Observações destinadas a responder direto ou parcialmente às questões de auditoria podem ser complexas, requer planejamento detalhado e programação cuidadosa. A observação pode afetar comportamento da pessoa ou situação observada e pode exigir recursos significativos para viagens e participação da equipe. Vou dar um exemplo aqui de uma auditoria que a gente participou. Na verdade, foi uma auditoria lá nos hospitais do Rio. O Rio ele tem alguns hospitais federais, né? E aí, como o Espírito Santo é vizinho do Rio, a gente foi fazer uma ajuda, né? Aí foi uma equipe lá, 3 colegas para fazer essa auditoria. Aí uma das questões de auditoria ali era em relação à mão de obra. Era a disponibilização da mão de obra que prevista lá em contratos, né? E tinha uma denúncia de que a empresa não fornecia completamente o que estava previsto nos contratos de mão de obra. E aí, como que a gente vai comprovar lá? Né? A gente chega lá, pede as folhas, a lista de funcionários, né, do contrato, as folhas de ponto, né, e começa a fazer uma avaliação.
Mas aí, nesse aspecto específico, né, como tinha a denúncia específica, a gente foi fazer mais um teste, que foi uma observação no local. E a gente ficou lá 3 dias, indo na entidade, de manhã, nos horários de troca de turno, né? E aí ficou lá fazendo esse trabalho. Aí, primeiro dia, ok, os postos estavam cheios. Aí, no segundo dia que a gente já chegou, tinha e como ele não tinha efetivamente todas as pessoas, né? O que eles estavam fazendo? Colocava a turma para render, o mesmo cara que fez um turno da noite, ele pulava um e estava lá no outro dia, entendeu? Então, ou seja, enfim, chegou no terceiro dia, os vigilantes estavam pedindo, pelo amor de Deus, para acabar a auditoria. Porque eles estavam tendo que virar à noite e fazer, e cobrir, porque ele não tinha pessoas, né? Ele estava efetivamente. A gente viu, por observação, que existia ali uma bula no contrato, um fornecimento de mão de obra menor, né? Não, todos os que estavam indicados lá efetivamente não estavam sendo prestados. Ele estava ali, mas estava provavelmente prestando serviço em outro contrato. Né? E aí a gente fez esses apontamentos lá e pediu a glosa dessa quantidade de pessoas não encontradas lá. Né? E foi com uma técnica de observação. Tá? Então, uma forma de usar essas técnicas aí, porque muitas vezes aí eles vão pedir para trás, né? Aí o que vai acontecer, né? A gente tem aquela evidência daquele período, né? Não sei se para você fazer o para trás aí fica complexo, você usar o mesmo padrão, entendeu? Mas enfim, é um indício que teoricamente poderia ser feito esse levantamento. É o que a gente chama lá de um prejuízo potencial, né? Se a gente identificou naquele período ali que ocorreu o prejuízo efetivo, né, porque foi comprovado, a gente pode trabalhar com um prejuízo potencial para trás. Tá? Nesse caso específico aí, identificou a quantidade de pessoas que haviam desvio, porque tem que identificar também. Sim. Algumas auditorias que foram feitas, no lugar de identificar o problema e dizer quantitativamente qual foi o desvio, pedem a devolução total do recurso. Aí fica complicado. Né? Entendeu? Então, tem alguns casos de, não, eu não consigo identificar. Nesse caso aí, por visualização, você consegue identificar qual era a discrepância. Quantas pessoas estavam efetivamente. Aí se consegue chegar a esse cálculo. Né? Mas só para. Aqui a ideia aqui mesmo é exemplificar a técnica. Né? De você. Porque muitas vezes o controle interno, você vai ver, olhar lá a documentação formal, né? Ela está toda lá, né? Enfim. Inclusive o camarada está registrado, né? Ele tem, você vai ver nos. Só que às vezes ele não está trabalhando lá efetivamente. E esse é o difícil dessas fraudes em execução de contrato. Né? Porque, por exemplo, pensa bem num evento, num show. Um show aí do interior, que vai ter lá, aí a empresa falou que, ou a prefeitura, contratei gerador, contratei equipe de médico, ambulância, tal, né? E às vezes ele manda até foto, só que é de outro evento que ocorreu no mês passado. E se você não estiver lá no dia para ticar aí os itens, né, enfim, e efetivamente colher essas evidências de campo, você não consegue comprovar depois o desvio, né, e o não cumprimento do contrato lá e os pagamentos indevidos. Então esse é o desafio. Aí, voltando à palestra, uma palestra que eu fui da CGU, ele deu o exemplo de uma fiscalização do Maranhão, que eram 4 obras com o mesmo objeto. E fizeram a prestação de contas linda e tudo perfeito, só que teve um auditor da CGU que começou a analisar as fotos. Isso, e quando começou a analisar as fotos, tinha um cachorro amarelo em todas as fotos. Em suma, ele construiu uma obra dentro do objeto e 3 houve desvio de recursos. E só foi identificado por conta do cachorro que estava lá em todas as fotos iguais. Foi contratado pela CGU.
Essas auditorias pitorescas mesmo, pessoal. E é isso aí que ocorre. Às vezes é o mesmo buraco que estava na rodovia, que ele aparece lá em várias medições de outras cidades. A gente viu recente agora fotos de construção de ruas, né? Esse negócio de emendas parlamentares. É a mesma farmácia que está em 3, 4 municípios, é filial. Enfim. Professor, E é interessante que esse tipo de fraude de não execução de objeto é coisa que recentemente a gente não via mais acontecer, entendeu? Isso acontecia ali em 2005, quando a gente começou a fazer os trabalhos em conjunto com a polícia. E isso tinha diminuído bastante, mas agora recentemente retornou por exemplo, essa questão das emendas é um problema em relação a isso, porque quando você tem a estrutura de governança, né, o fiscal que assina, o engenheiro que assina e tal, você acaba gerando um custo, né, para desvio, né? Que aí você tem que corromper uma quantidade maior. Quando você flexibiliza demais as transações, né, aí você perde essa estrutura de governança. E aí você já gera espaço para fazer isso. Você vai lá, professor, tem que prestar conta. Então, vai. por favor, por favor, o Tribunal de Contas, ele não faz nenhum tipo de comparativo. Eu queria pegar só um exemplo de uma obra. Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a operação tapa-buraco em BRs ou o recapeamento num espaço maior de quilometragem, de quilômetros, né? Eu pergunto ao senhor, existe algum trabalho no sentido de comparar custos em função do tempo, considerando a questão intertemporal também, no sentido de eficiência, efetividade e economicidade nisso aí? Comparar os modelos, né? O refaço ou o recapir, né? Isso. Na área de obras, assim, cara, eu vejo lá na CGU a gente tem uma unidade especializada em obras lá. Tem alguns desafios mesmo de força de trabalho para fazer, né? Eu imagino que deve ser para todos os órgãos. Assim, as equipes de auditoria não são muito grandes, entendeu? Mas eu não recordo de algum estudo, mas provavelmente deve ter no âmbito técnico desses órgãos aí que executam essas políticas, esses estudos que comparam esses modelos, entendeu? O melhor. Em nível de TCU, não, né? Em nível de TCU, não. Só no técnico mesmo, só na ponta lá, né? Mas eu acho isso um trabalho meio difícil, professor, de se aplicar, porque tudo depende da localidade, do contexto, da região, tem um da contexto questão técnico aí que é climática, mais complexo fazer, não é uma coisa e da especificidade da obra. objetiva, né? Mas é isso. Por exemplo, uma coisa recente que a gente está fazendo lá é contratando um laboratório para fazer teste em relação à espessura da camada de asfalto, né? Então, esse a gente faz lá, porque tem muitas. Uma das formas de desvio, né? Você não. Você tem lá que tem uma quantidade de milímetros lá de asfalto e eles reduzem esse percentual. Isso. E até a questão de proporção de materiais lá. Aí o pessoal está fazendo, quando trechos maiores, né, que compensam, porque tem um custo para fazer essa análise, eles vão lá, tiram a amostra de vários trechos e fazem essa análise em laboratório para ver o que foi especificado e o que se encontrou lá na rodovia. Isso é comum, acontece muito. Muito comum. Bora lá, pessoal. Então, vimos aqui observação, enquetes, pesquisa, é uma outra forma aqui de fazer, né? Abordagem para a coleta de informação de dados usado para reunir evidências de uma população ou com um conjunto padrão de perguntas. Essa aqui é aquela entrevista estruturada que a gente falou. Visitas ao local, viagem a determinada localização geográfica para aplicar métodos de auditoria, também essa visita de campo que a gente faz também. Então, na hora de eu planejar a auditoria, pessoal, e por fim aqui a revisão de arquivos, observações e observação estruturada. Também é o instrumento de coleta de informação aqui, né, que vai ajudar ali as auditorias. Na hora da gente fazer esse planejamento, essas técnicas aí de auditoria, a gente vai ter que já prever para ver se
qual vai ser a melhor técnica para responder a nossa questão de auditoria. Tá? Então, essa definição aqui dessa metodologia vai no planejamento também da auditoria. E ele traz mais aqui, tá, pessoal? Ó, então, essa revisão de arquivos e observação estruturada, tem aqui os benefícios e considerações dela, tem os métodos aqui de pequenos grupos, coleta de informações em grupo de pessoas, né? É o que o TCU chama lá de grupos focais, né? Então, ele tem também esse método. Tem usando dados secundários, que a gente usa bastante aqui na academia. Vocês sabem a diferença, pessoal, dos dados primários e dados secundários? Sabemos, né? Sim. Beleza. Perfeito, perfeito. Então, a gente usa também na auditoria os dados secundários. Tá? Aí só vou deixar aqui algumas considerações, ó, que já serve para a academia também. Ó. Pode ser mais rápido que outros métodos de coleta, os dados podem ser mais completos do que aqueles coletados pelo próprio auditor, as verificações de qualidade podem já ter sido concluídas. Benefício, né? Em considerações, os dados podem não corresponder ao objetivo da auditoria, os dados podem ser difíceis de acessar, e pode exigir um tempo significativo para avaliar a confiabilidade dos dados. Essa é uma preocupação também que a gente tem que ter na hora da gente realizar a nossa pesquisa, né? Às vezes eu tenho os dados, mas eu tenho num sistema que eu tenho que tirar a informação manual, né? E aí como é que eu vou tirar essa informação e montar a minha base de dados? Pensando aqui em 200, 500, 1000 observações, né? Então esse é um ponto, se eu fosse fazer assim, todos os municípios, e a informação está num site que a coleta é manual, não tem lá uma opção de baixar a base de dados, né? Que às vezes ocorre aí, é comum, né? Isso eu tenho que considerar na hora do meu planejamento de auditoria. Estudo de caso também é uma outra possibilidade aqui, né, que é a coleta mais aprofundada de dados por um ou mais eventos complexos, incidentes ou locais que buscam responder questões complexas, tais como por quê ou como. Então, eu posso aqui, na minha auditoria, né, dependendo da minha questão, ir lá e analisar um caso que ocorreu no município. Vamos pensar que eu estivesse apurando performance da unidade de polícia, numa unidade de investigação ou polícia civil para apurar um caso, né? Eu posso pegar e ir lá estudar específico a apuração de um caso na prática, para entender ali toda a dinâmica daquela apuração, para ver como são os métodos, onde são os gargalos, né? E aí eu posso, com esse estudo de caso, aprofundar melhor a minha análise sobre aquela questão de auditoria. Muito bem. Então, o plano de auditoria operacional sintetiza e documenta os esforços de planejamento debatidos anteriormente, unindo todas as considerações e componentes do projeto. Forma e conteúdo do plano de auditoria pode variar em diferentes auditorias, mas geralmente incluem uma matriz de planejamento, um cronograma e qualquer outra documentação de auditoria. O plano pode incluir uma análise de forças e fraquezas, né, um diagrama de riscos e os resultados do estudo prévio de auditoria, planos e ferramentas de coleta de dados, entre outros itens. Tá? Na prática, pessoal, quando a gente vai realizar a auditoria, todas essas escolhas metodológicas que a gente vai fazer, né, do planejamento e até a execução, a gente tem que documentar, e todo esse conjunto aí de escolhas, né, todos esses critérios, documentos, enfim, base de dados, evidências que a gente coletar, a gente tem que organizar isso na forma de papéis de trabalho. Uma dos nossos desafios aí na atividade de auditoria, né, construir esse conjunto de papéis de trabalho que são suportes, né, para o que você vai trazer no seu relatório. Tá? Professor, não tem matriz GUT não aí também? A matriz GUT? Pode ser também. Tá? Aqui é exemplificativo, lá no manual do Intosai. Tá? Então, esses papéis de trabalho são elementos aí fundamentais, tá, para a gente dar o suporte para os nossos achados e para o relatório de auditoria. Lá na CGU a gente trabalha com 2 tipos de auditoria, né? A auditoria tradicional, né? E também a auditoria de apuração de fraude. Principalmente nessa auditoria de apuração de fraude, que aí talvez em algum momento, né, esse contexto da auditoria vai ser repassado no âmbito do inquérito,
Então, a gente tem que tomar esse cuidado maior dessa documentação, dessa estruturação de evidências, dessa coleta, né, para justamente depois garantir que lá na frente não vai ter algum problema para que vai anular lá a investigação, né, enfim, alguma questão desse aspecto, né. Por exemplo, uma falha de definição de amostra, por exemplo, se eu preciso de certa forma, um plano amostral, né, preciso de uma informação que exija de uma amostra, enfim, eu tenho que fazer uma amostra mais ampla para fazer sentido aquela comparação, um sobrepreço, por exemplo, né? Eu comparei lá 2 municípios no estado todo. E aí, será que é válido eu comparar 2 municípios para dizer que um terceiro está com sobrepreço? Né? E aí, é ou não é? Se a gente for pensar em ter uma prova mais robusta, né? Não ser atacada aí depois no judiciário, a gente poderia pensar aí numa amostra maior, né? Talvez numa amostra aleatória, né? Ou numa amostra representativa. Não, eu peguei os 10 maiores municípios. Né? Enfim, eu peguei os municípios da mesma região, né? Então, pontos que vão robustecer ali o trabalho de auditoria e vão gerar menos suscetibilidade de anulações, por exemplo. Tá? Muito bem. Falando da matriz de planejamento aqui, é uma ferramenta para fornecer uma visão geral e documentar o planejamento da auditoria. Ela fornece estrutura para sintetizar e vincular os elementos do plano de auditoria, permitindo um processo de planejamento mais sistemático e direcionado. A matriz facilita a comunicação com as partes interessadas internas sobre a abordagem da auditoria. Ele traz o exemplo aqui, ó. Então, ele traz aqui, ó, a questão de auditoria, né? Aqui ele vai identificar as principais questões. As questões de auditoria podem ser descritivas ou avaliativas, certificar-se de que cada questão seja específica. Opa, boa tarde. Objetiva, neutra, mensurável e realizável. Tá? Certificar que os termos-chave tenham sido definidos. Questões amplas, seguidas por subquestões mais pontuais, às vezes ajudam a esclarecer o escopo e desenvolver os achados mais substanciais. É aquela questão que eu falei, né? Das vezes criar uma questão e subquestões. E à medida que a auditoria se aproxima de sua conclusão, as questões podem ser refinadas para refletir achados com maior precisão. É aquela questão do planejamento poder ali ser ajustado. Pronto, isso aí, isso aí. Esse aí, tá? Aí a gente vai... Isso, vamos nessa de auditoria operacional, que acho que vai ficar. Aí o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos dividir as temáticas, tá? E aí o que eu vou querer lá de vocês lá? Eu vou redigir essa orientação aí. Eu acho que vocês foram beneficiados, pessoal, porque eu ia fazer para vocês fazerem isso na mão, né? Mas acho difícil, mais complexo. Mas aí o que nós vamos fazer? O desafio de vocês vai ser criar prompts, tá? Que possam ser usados. Prompts são orientações para o chat GPT. Isso. Né? Só que aí vocês não só vão fazer isso, mas vocês vão validar também o resultado. Né? Vocês vão materializar o resultado e ver se faz sentido, ok? De acordo com a política que vocês estão analisando. Tá? Então, por exemplo, se eu estou tratando da política de meio ambiente, eu vou pegar as legislações relacionadas àquela política de meio ambiente do município. Vou subir lá no chat GPT e vou passar as orientações dele para ele gerar botar aí umas 2 ou 3 questões de auditoria, né? Aí pedir para ele trazer os critérios, tá? Eu quero ver isso aí, ver os prompts e ver os resultados do trabalho final, para ver se ele conseguiu ali. Oi. Agora, tem um detalhe aí nesse trabalho. Geralmente, quem não assina o ChatGPT vai ter uma certa limitação, né? Sim. Mas vamos tentar aí fazer na versão aberta mesmo, sem problema, tá? Uhum.
Como é que está aí a enquete aí? Tem muita gente que assina ou pouco, pessoal? $20, né? Mas assim, o que eu recomendo aí? Vocês podem fazer a versão aberta mesmo, tá? Antes dos 50%, né? Lá correm. Hã? Agora é 20% aí, por exemplo, mais 50%. Mais 50% assina? É. Então tá. No grupo vai ter alguém que faça. Olha aí, ó. Tem gente que está falando que é o dinheiro mais bem investido aqui. Mas eu acho. Bom, bora lá então. Eu ainda não sei usar, ainda preciso aprender a usar para depois assinar. Então vamos, vou desafiar vocês aí. Então aqui, ó, o que a gente vai ter na matriz, né? As questões de auditoria, os critérios, tá? De auditoria, escopo e metodologia, limitações, tá? E os resultados esperados da auditoria. Essa aqui é a matriz de planejamento, ok? Então, a missão de vocês é elaborar essa matriz de planejamento aí sobre as áreas temáticas que eu vou passar para vocês. Aí os grupos vão... Isso, tá? Para